Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento à nossa aula. Na última aula a gente falou sobre prismas. Se ainda ficou alguma dúvida, volta lá no vídeo, assiste de novo. Eu falei dos conceitos iniciais, a definição do que é um prisma, as classificações e como a gente calcula os elementos e como a gente calcula a área da superfície de um prisma. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o cálculo do volume de um prisma, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito das fórmulas, né? Ou da fórmula que envolve o cálculo do volume de um prisma. O que a gente precisa saber, né, é que quando a gente tem um prisma qualquer, independentemente da base dele, né, se a base é triangular, se a base é quadrangular, pentagonal, hexagonal, não interessa qual é a base dele. Nem se ele é reto, se é oblíquo, se é regular ou não. O volume dele é calculado pela área da base vezes a altura do prisma. Então basta eu achar a área da base e a altura do prisma. Mas observe, essa é a fórmula do volume de um prisma. Quando a gente vê um sólido, a gente tem que saber identificar se ele é um prisma ou não. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos, que basicamente é isso, né? O exemplo 30, vamos calcular o volume do prisma do exemplo 29, que é o exemplo anterior. Vamos só relembrar aqui, está até marcadinho aqui. É esse prisma aqui, ó. Tudo bem? Esse prisma aqui. Eu quero calcular o volume desse prisma. Então, vou fazer aqui no cantinho. O volume do prisma é dado pela área da base vezes a altura do prisma. Ok? Veja, a área da base é a área desse triângulo aqui. E a gente calculou até na última aula 24 centímetros. A base é um triângulo retângulo, cuja área é 24 centímetros. Então, a área da base aqui é 24. A gente já calculou. Se ficou dúvida, vai lá na aula anterior. E a altura do prisma, veja, quando essa altura que está na fórmula do volume do prisma é a altura do prisma, tá? Não é a altura de nenhuma das faces. Pode ser que isso coincida no caso do prisma reto, mas é a altura do prisma. A altura do prisma aqui, no caso, é 12. Não tem segredo, ele é um prisma reto, então a altura vai coincidir com a altura de uma das faces laterais. Então aqui é 24 vezes 12. Simplesmente isso. Se a gente fizer essa conta aqui, acharemos 288. No caso aqui, centímetros. Agora vamos lá. Medida de volume é sempre unidade de medida ao cubo, porque nós estamos em 3 dimensões. Cúbico, comprimento, largura e altura. Tá? Medida de área, unidade ao quadrado. Medida de volume, unidade ao cubo. Então veja que esse é um prisma cujo volume é 288 centímetros cúbicos. Tá bom? Não tem muito segredo. A parte de volume é bem tranquilo. O que pode mudar são o que o exercício pode pedir ou a forma de ver. Observação. No caso de um paralelepípedo, né, reto retângulo, isto é, quando a gente está falando de um prisma que é retangular e reto, o volume é dado pelo produto do comprimento, largura e altura desse prisma. Observe o seguinte, veja este paralelepípedo que temos aqui. Se a gente fosse usar a fórmula que foi dada no início, ele é a área da base vezes a altura. A base, se a gente considerar que aqui não está a projeção atrás, mas eu vou fazer aqui, mais ou menos, a base, considerar como esse retângulo aqui embaixo, é um retângulo cujos lados medem A e B. Então a área da base é A vezes B. Mas a altura do prisma é justamente C. Então o volume de um paralelepípedo, né, de uma caixa, é dado pelo produto do comprimento, pela largura e altura. Tá? Vamos exemplo. Exemplo 31. Calcular o volume de ar contido em um galpão que tem o formato do prisma representado abaixo. Então, o volume de ar é o volume do prisma, né? O volume o espaço que é ocupado dentro desse sólido. Então, está dizendo que isso é um prisma. Isso é um prisma, pessoal? Veja que isso parece uma casinha, né? Um galpão. Observe que para a gente enxergar ele como prisma, a gente, de novo, precisa saber identificar o que é a base.
Ele está apoiado no chão. Eu vou tentar fazer aqui, depois eu vou apagar. Aquele lado que passa lá atrás, vem aqui, essa figura aqui embaixo, esse chão desse galpão, não é a base do prisma. Porque se eu estivesse considerando isso aí como base, cadê a base superior para ele ser chamado de prisma? Então, você perderia a definição de prisma, nesse caso aí. Então, de novo, a gente precisa saber identificar o que pode ser, o que pode desempenhar o papel de base. Nesse caso, para eu ter uma base, a única coisa que pode ser base aqui nessa situação é essa face aqui. Ou seja, como se eu pegasse esse galpão e virasse ele, né, com esse lado para baixo e olhasse ele verticalmente. Aí isso aqui que eu destaquei em vermelho pode ser chamado de base de um prisma. E aí é um prisma o quê? Pentagonal. Temos 1, 2, 3, 4, 5. É um prisma pentagonal reto, ou reto pentagonal. Tá bom? Então a gente já sabe qual que é a base do prisma. Então veja, nessas circunstâncias, qual que é a altura desse prisma? 5. Porque quando eu considerar essa a base, é como se eu estivesse virando ele para baixo. Esse comprimento aqui de cima, de 5, vai se tornar, então, a altura do meu prisma. Tá? Só que é o seguinte, então, para eu calcular o volume desse prisma, eu tenho que calcular a área da base e multiplicar pela altura. A altura, beleza, a altura eu tenho, já identifiquei. Mas a base, veja que é um pentágono que não é muito regular. Então, a gente não consegue calcular essa área da base aqui para achar o volume de maneira direta. Mas, se a gente divide esse sólido, ou melhor, divide essa base aqui em 2 e considera só, digamos, o telhado do galpão e só a parte de baixo, nós obtemos 2 sólidos. Temos esse sólido aqui. Eu tenho desenhado aqui embaixo, na verdade. Acho que não vai nem precisar desenhar. Se a gente fizer essa divisão, a gente pode considerar 2 prismas. Repara essa parte rosa aqui não, que é onde não consegui tirar da figura. Mas é como se a gente tivesse só a parte aqui, digamos, das paredes do galpão, o que faz com que isso aqui seja um prisma quadrangular reto. Beleza? Sei calcular volume. E esse telhado aqui é um prisma? Se for, qual que é a base? Mais uma vez, é o mesmo problema original. A única face que pode ser considerada como base é esse daqui. Ou seja, como se eu pegasse esse lado aqui que eu estou destacando em vermelho e virasse ele para baixo. E aí esse prisma vira um prisma triangular, de base triangular. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu dividi o meu prisma original em 2 prismas. Então o volume do prisma original, que é o que eu quero, é a soma dos volumes desses 2 prismas. Então vamos calcular primeiro o volume desse prisma à esquerda, dessa caixa aqui à esquerda, né? Desse prisma retangular reto aqui. Eu posso considerar qualquer um dos lados, qualquer um das faces como base, né, dele, né? Eu vou considerar a base como ele está aqui, apoiado nessa base. A base é um retângulo de medidas 4 por 5. E a altura dele é 3. Então, o volume desse primeiro prisma vai ser o produto do comprimento, largura, comprimento e altura. Tá bom? Área da base vezes a altura. 60. Tudo bem? Então, muito fácil calcular o volume desse primeiro prisma. Agora, passemos ao segundo prisma. Eu preciso calcular a área da base vezes a altura. A altura eu já sei que é, aqui saiu meio apagadinho, mas a altura é 5 metros. Então, preciso calcular a área da base, mas veja aqui, que nos foi dado aqui já no desenho, e também era possível deduzir, que essa base aqui é um triângulo, cuja base desse triângulo mede 4 metros, e cuja altura mede 1 metro. Então veja, o volume desse segundo prisma, desse telhado, é a área da base, ou seja, a área deste triângulo aqui em vermelho, base vezes a altura sobre 2, né? 4 vezes 1 sobre 2, vezes a altura do prisma, que no caso aqui é 5 metros. Fazendo esses cálculos aqui, a gente chega em 10. Opa, então eu calculei o volume dos 2 prismas, então o volume total de ar contido no galpão é a soma desses 2 volumes, V1 e V2, ou seja, 70, de novo, unidade de medida ao cubo. Tá bom? Mais um exemplo de volumes, exemplo 32.
Uma cunha utilizada para prender uma porta tem o formato de um prisma, conforme mostra a figura a seguir. Então aqui temos esta cunha. Mais uma vez, a pergunta é: calcule o volume de madeira necessário para fazer essa cunha, ou seja, o volume do prisma, é isso que quer. Está falando que é um prisma. Primeira coisa, qual face é a base do prisma? Pode ser esse lado aqui? Não pode, porque você sempre tem que pensar, quando você vai falar de um prisma, de base de prisma, o lado oposto tem que ser igual. Ele não pode ir se fechando, ele pode começar a subir aqui e fechar. Mas vão ser outros sólidos que a gente, parecidos com outros sólidos, tipo pirâmide ou tipo cone, que a gente ainda vai estudar, tá? Mas então, o que poderia ser a base desse prisma? Somente este lado aqui, ó. Somente esta face aqui, que na verdade não será face, será chamado de base. Então, isso é a base desse meu prisma. Esse lado é destacado em vermelho, que é a base do meu prisma. É como se eu pegasse ele, virasse ele para baixo, e aí eu tenho um prisma triangular reto. A base dele é um triângulo. Se a base é esse triângulo que eu estou considerando em vermelho, quanto mede a altura desse prisma? Imagina ele virando. A altura é justamente essa medida aqui, ó. Concorda? De 5 centímetros. Vou apagar aqui para não confundir. De 5 centímetros. Beleza, então eu tenho, a base é um triângulo. Eu tenho a medida de um cateto, ele é um triângulo retângulo, então eu tenho a medida foi dada a medida de um cateto e foi dada a medida desse outro cateto aqui, que é 2. Então eu sei calcular a área dessa base. E foi me dada a altura, de 5 centímetros. Então, pô, uma mata, né? A área da base vai ser base vezes altura sobre 2, com relação ao triângulo aqui da base, tá? Que dá 8. E o volume, então, total dele é esse 8, que é a área da base, vezes a altura, que é 5. Então, temos 40 centímetros cúbicos. Tá bom? Vamos para um último exemplo, que é o exemplo 33. Calcule a área total da superfície de um paralelepípedo reto retangular, cujo volume é 240 centímetros cúbicos, sabendo que as áreas de duas faces são 30 centímetros quadrados e 48 centímetros quadrados. Então, foi indicado que é um paralelepípedo reto retângulo e nos foi dado o volume e a área de duas de suas faces. E aí pede a área total da superfície desse paralelepípedo. Apesar de a gente estar falando de volume, a gente poderia calcular o volume facilmente. Vamos calcular os dois. Primeira coisa, vamos tentar desenhar esse problema. Então eu vou tentar desenhar esse paralelepípedo aqui, ó, no cantinho, para a gente tentar pensar como que a gente resolveria esse problema. Então aqui eu vou fazer nosso paralelepípedo, bem bonitinho. Aí, finge que tá retinho, tá? Nossa, aqui ficou horroroso. Tá bom, deu para mais ou menos entender que temos uma caixinha aí, ok? O exercício não nos deu nenhuma medida nem do comprimento, nem da largura, nem da altura. Então eu vou chamar o comprimento de A, a largura de B e a altura de C. Tá bom? Foi dito que o volume é 240 centímetros cúbicos. E como a gente já observou ali acima, como a gente calcula o volume de um paralelepípedo reto retângulo? Basta que a gente multiplique comprimento, largura e altura. Então eu sei que A vezes B vezes C tem que dar 240, ou seja, porque o volume foi dito que é 240, tá? Mas foi dito também que uma das faces mede 30 e a outra mede 48 centímetros quadrados. Bom, aqui é uma questão só de letras, não posso considerar como qualquer face, né? Que é só um desenho imagético para a gente poder entender. Então, por exemplo, eu posso considerar que essa face aqui da frente, que tem medida A vezes B, que ela tem que ter 30 centímetros quadrados, e que, digamos, essa face aqui do lado direito, que é B vezes C, tem que medir 48 centímetros quadrados. Então, veja que aqui eu tenho três relações com três letras. E essas três relações com essas três letras envolvidas, elas vão me dar as medidas dos lados do comprimento, largura e altura desse paralelepípedo. E de posse dessas medidas, eu consigo calcular a área da superfície desse paralelepípedo, consigo calcular volume e tudo mais.
Como que eu acho, então, quem é A, quem é B e quem é C? Observe nessa segunda equação aqui. Concordam que eu posso escrever, se A vezes B é igual a 30, eu posso passar o B dividindo para o lado direito aqui, eu vou obter que o A é 30 dividido por B. Nessa terceira equação aqui, eu posso fazer a mesma coisa com relação ao C. O C ele vai ser 48 dividido por B. Então, essas duas equações que eu encontrei aqui do lado direito são consequências dessas duas do lado esquerdo. Agora, eu posso substituir esses valores de A e C que eu encontrei aqui nesta primeira equação. Na primeira equação está dizendo que A vezes B vezes C é 240. Então, onde tiver A, eu vou colocar 30 sobre B. Porque o A é igual a 30 sobre B. Onde tiver C, nessa primeira equação, eu vou colocar 48 sobre B. Por quê? Porque o C é igual a 48 sobre B. Então, vai ficar A, que é 30 sobre B, vezes B, P igual a ele mesmo, vezes o C. O C é 48 sobre B. Isso tudo é 240. Veja, A, B, C. Agora, é só fazer essa continha, veja que eu tenho uma equação só envolvendo B. Eu vou achar o B. Esse B com esse B pode cancelar, ok? Então, a gente vai ter, se eu fizer a multiplicação, você vai ter 30 vezes 48 igual a 240 vezes B. Se eu passar o 30 dividindo, eu vou ter, já vou inverter os lados, vai ficar 240 vezes B dividido por 30 igual a 48. Esse 30 com 240 eu posso simplificar ambos por 30, aqui em cima fica 8, aqui embaixo fica 1. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes B igual a 48. Agora eu passo o 8 para a direita aqui dividindo, então vou ter B igual a 48 sobre 8, ou seja, B igual a 6. Achei o valor de B, que beleza. Se o B vale 6, eu posso vir nesta relação aqui e achar o A. E posso vir nessa e achar o C. Façam as contas aí e vocês vão ver que o A vai ser 30 dividido por B. Ou seja, 30 dividido por 6. 5. E o C vai ser 48 dividido por B, ou seja, 48 dividido por 6. Então, C vai valer 8. Opa, achei A, B e C. Agora morreu a cocota, né? Se eu sei quem é A, quem é B e quem é C, a área total, né, da superfície, eu tenho duas faces medindo, que são retângulos, que tem medidas A por C, duas faces B por C e duas faces A por B. Seriam os tampos de cima e de baixo. Então, a área total vai ser 2 vezes AB, mais 2 vezes BC, mais 2 vezes AC. Então, vai ser 2 vezes A vezes B, 6 vezes 5, 30. Mais 2 vezes B vezes C, 6 vezes 8, 48. Mais 2 vezes A vezes C, 5 vezes 8, 40. Então, aqui vai dar 2 vezes 30, 60, mais 2 vezes 48, 96, mais 2 vezes 40, 80. Essa conta aqui, quanto que vai dar? Pergunta muito boa aos universitários. Então, aqui vai dar 60 com 80, 140, 240, 236. Como aqui estamos falando de área de superfície, unidade de medida, quadrado, área quadrada, tá? Se fôssemos calcular o volume, deixa eu baixar aqui para não ficar muito embaixo. Se fôssemos calcular o volume, sabe que o volume aqui de um paralelepípedo é A vezes B vezes C, ou seja, é 5 vezes 6 vezes 8. 5 vezes 6, 30, vezes 8, 240.
se eu não errei nada. No caso aqui, então, unidade de medida, como eu estou falando de volume, cúbica. Não podemos esquecer. Tá bom? Então, veja que os exercícios envolvendo volume também, de prismas, a fórmula é sempre a mesma. A área da base vezes a altura. O que vai mudar é a base. Uma hora vai ser um triângulo, uma hora vai ser um quadrado, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono e assim por diante. Tá bom? Na próxima aula a gente fala mais, a gente já vai entrar em pirâmides.